Abra com fé, não hesite. Porque neste exato instante, enquanto o som da minha voz penetra o silêncio da sua alma, algo invisível, mas glorioso, está se movendo dentro de você. Não é imaginação, não é emoção passageira. É o meu toque, o mesmo toque que levantou o filho da viúva em Naim, rompendo o cortejo da morte com uma palavra de vida. Eu interrompo hoje tudo o que estava te arrastando para um fim sem esperança. Eu entrei agora na sua casa, na sua realidade, naquilo que parecia sem solução. Fique aqui, não desvie, não pause, porque nos próximos segundos você vai entender por que nada que você viveu até hoje se compara ao que preparei para este momento. Eu falo com você, e só com você. Ouça até o fim. Você precisa. E quem precisa de você também precisa que você ouça até o fim. Compartilhe isso com quem estiver cansado de orar sem respostas. E se sua alma sentir que essa palavra é viva, inscreva-se, pois é aqui que eu continuo o que comecei agora em você. Você sabe o quanto tem feito por todos. Como acorda mais cedo para cuidar do que ninguém vê, como aguenta dores que nem os que vivem ao seu lado conseguem perceber. Conheço os dias em que seus joelhos fraquejam, mas você segue. Eu vi quando você engoliu a vontade de desistir, escondendo as lágrimas com um sorriso forçado, só para não preocupar quem depende do seu cuidado. Só que hoje, eu não estou apenas te observando. Hoje, eu invadi essa realidade com um milagre que não precisa ser entendido, apenas vivido. E vai começar dentro do seu corpo, porque eu vi o que a medicina não curou, eu senti o que os exames não mostraram, e coloquei meu poder exatamente onde o diagnóstico declarou fim. Você sente? É real. Não foi o tempo que trouxe alívio, fui eu que toquei onde ninguém podia. E naquele silêncio do seu quarto, quando você achou que ninguém mais notava o que você carrega, eu te ouvi. Não com ouvidos humanos, mas com o coração do Deus que te criou. Você tem carregado preocupações demais, com a saúde daquela pessoa que tanto ama, com a estabilidade da sua casa, com os caminhos dos seus filhos. Tudo parece frágil, como se qualquer sopro pudesse desmoronar o que você construiu com tanto esforço. Mas eu declaro agora, aquilo que eu sustento, ninguém derruba. Você está sentindo uma presença diferente? É porque eu entrei hoje com justiça e promessa, não para te dar apenas um consolo, mas para transformar tua casa em terra de testemunho. Os que riram da sua fé vão ouvir da sua boca que o impossível se dobrou diante do toque de um Deus que não chega atrasado. Você lembra de como já tentou todas as alternativas? As tentativas humanas, os conselhos de todos, as noites de pensamento acelerado, o medo de perder o controle da situação? Pois hoje eu te liberto do controle, porque onde termina a tua força, começa o meu movimento. O milagre que estou liberando não será lógico, vai ser completo, vai restaurar desde a raiz. Não vou apenas melhorar o que estava ferido, vou refazer. E quando você tentar explicar o que aconteceu, vai perceber que não houve fórmula, não houve esforço. Houve apenas obediência e fé. Como aquela viúva, que não pediu nada, mas teve seu filho levantado pela minha ordem. Eu parei o cortejo dela, e hoje paro a marcha da aflição que estava dominando os teus dias. Você pode até ter aceitado que certas dores seriam companheiras permanentes, mas eu nunca designei essas dores como parte do teu destino. Eu não te formei para sobreviver. Eu te chamei para vencer com honra. Por isso, aquele aperto no peito que você sente toda vez que pensa em quem ama e não consegue alcançar, hoje eu tiro com minha mão. Eu invado o tempo e o espaço para alcançar quem você ama, onde quer que esteja, porque o meu poder não precisa de portas abertas, nem só de um coração crente. E o teu já se abriu para mim. Agora receba. Estou liberando livramentos de acidentes, libertações que a ciência não explica, mudanças radicais que nem você imaginou. Isso não é emoção. É o céu tocando a terra e você é o ponto de encontro. Você já percebeu como tudo parece mais pesado quando ninguém vê o que você sente? As cobranças aumentam, os problemas se repetem,
e a sua força parece nunca ser suficiente para tudo o que precisa manter de pé. Mas eu te digo, você não foi chamado para sustentar sozinho o que é maior do que você. Eu sou o seu socorro, o seu reforço, a presença silenciosa que entra quando todos já saíram. E mesmo quando seus pensamentos gritam mais alto que sua fé, eu permaneço. Porque eu não desisto dos meus, mesmo quando eles duvidam de si mesmos. Hoje, eu te puxo para fora desse lugar de incerteza. Minha voz te segura, te levanta, te limpa do cansaço invisível. O que virá depois dessa palavra será tão notório que ninguém vai poder dizer que foi coincidência. Eu serei glorificado através do que vou fazer em você. Quantas vezes você intercedeu por alguém que parecia longe demais? Por aquele que se afastou? Por aquela que já não responde? Por aquele relacionamento que você achava perdido? Pois eu estou restaurando laços rompidos. Estou trazendo de volta o que o tempo tentou apagar. E quando você menos esperar, aquela pessoa que parecia inalcançável vai ser a maior surpresa da sua história. Porque eu sou especialista em devolver o que a vida roubou, em ressuscitar aquilo que você considerava enterrado. Assim como toquei no filho da viúva e o coloquei de volta nos braços dela, hoje devolvo a paz, o equilíbrio, o reencontro que parecia impossível. E farei isso para que você saiba. Eu nunca me ausentei. Eu apenas esperei o tempo certo. E esse tempo é agora. Siga ouvindo, porque cada palavra ainda vai descortinar o que teus olhos ainda não veem. E se dentro de você algo está ardendo, é porque não é discurso, é visitação. Por isso compartilhe com quem está à beira de desistir. Há pessoas que precisam do que você está ouvindo agora. Não segure, repasse. E se deseja continuar recebendo essas palavras vivas, inscreva-se agora. Essa conexão não foi por acaso. Ela é parte do que eu mesmo estou restaurando em você e através de você. Fique. O que virá agora é ainda mais profundo. Você percebeu que mesmo sem forças você permaneceu? Isso não foi acaso. Foi porque eu sustentei a sua estrutura quando tudo parecia querer desmoronar. Você se perguntava como ainda estava de pé. Como conseguiu suportar tanto em silêncio? A resposta está aqui. Meu poder te envolvia quando ninguém te oferecia suporte. Mesmo nas horas em que seu corpo tremia, sua mente se perdia e a dor parecia roubar o sentido dos dias, eu te cobria com minha mão. O que você atravessou não foi em vão. Sabe aquelas noites em que os olhos mal conseguiam fechar e o peso das preocupações parecia esmagar o peito? Eu estive ali, quando os pensamentos giravam sem parar. Quando você se perguntava se tudo valia a pena, eu sussurrava esperança entre as pausas da sua angústia. E agora, esse milagre que começou no teu interior vai se revelar no que está ao redor. Eu te toquei por dentro para que ninguém mais possa te atingir por fora. E o que parecia morto em ti agora respira novamente. Eu trouxe cura para além do físico. Estou restaurando o que o tempo, o descaso e até mesmo a culpa tinham desgastado. Estou alcançando memórias que ainda te ferem, situações que você tentava esquecer, mas nunca sararam completamente. Porque eu não apenas passo pela superfície, eu desço até as camadas mais profundas da alma. O toque que dei no filho da viúva não foi apenas para devolver a vida, foi para devolver dignidade. E é isso que eu estou fazendo contigo agora, devolvendo o que a dor tentou roubar. Você foi leal mesmo quando foi ignorado. Você continuou acreditando mesmo quando não via respostas. E hoje, por causa dessa fé escondida nos detalhes dos seus dias, eu me manifestei. Há algo diferente no seu ambiente agora. Minha presença tomou o lugar da inquietação. Aquela sensação de que tudo estava desordenado começa a se dissipar, porque onde eu chego, a confusão perde a voz. Agora, tudo começa a fazer sentido. O que antes era só sofrimento, agora se transforma em testemunho. Você tem orado por pessoas que nem sabem. Tem segurado fardos que não são seus, só para proteger quem você ama. Mas eu vi, e hoje eu te honro.
Aquele por quem você intercede vai sentir o reflexo do meu toque através da sua vida. Porque quando eu visito transformo muitos ao redor. Prepare-se para notícias inesperadas, mudanças repentinas. Eu estou movendo corações que pareciam de pedra. A frieza que te machucava vai dar lugar a gestos que você já tinha até esquecido que existiam. Diga nos comentários: Deus está agindo na minha vida, eu sei. E lembre-se da promessa: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Não é imaginação, é fé em movimento. Eu tenho lidado com o tempo de uma forma que você não entende. Por isso, não se assuste se algo que parecia demorado acontecer agora, de forma repentina. Eu sou o mesmo que andou sobre as águas, o mesmo que fez o relógio voltar para Ezequias. Não se trata de tempo humano, e sim de um tempo divino que chegou para você. Nada mais está estagnado. A promessa está em curso. Você vai perceber isso nos próximos dias através de pequenas confirmações que te farão sorrir do nada. O ambiente da sua casa vai mudar. Aquele clima pesado, a desarmonia entre os que convivem contigo, a tensão sem motivo claro, tudo está sendo dissipado. Estou trazendo paz onde havia conflito. Estou fazendo silenciar o orgulho. Estou quebrando cadeias de ressentimento. Estou colocando perdão onde existia mágoa antiga. Meu toque não é apenas físico, ele é familiar, ele é relacional, ele cura vínculos. Aquela pessoa que mal te olhava nos olhos vai voltar a te abraçar com sinceridade. Você achava que estava sendo esquecido, ignorado pelo céu. Mas eu te escolhi para ouvir esta mensagem porque o céu está em movimento ao seu favor. Há intercessores invisíveis, anjos liberados, uma intervenção que o mundo não consegue ver, mas que você já começa a sentir. Aquele peso constante nos ombros está sendo retirado. Aquela tensão que parecia não ter fim já foi dissolvida pelo meu toque. Sinta. Respire. A atmosfera ao seu redor já não é mais a mesma. Eu estou aqui. Tem dores que ninguém imagina. Como é difícil explicar cansaços que não têm nome. Desânimos que surgem do nada. E um vazio que persiste mesmo quando tudo parece estar indo bem por fora. Mas eu não olho como os homens olham. Eu vejo além da aparência. E foi por isso que toquei em você hoje. Porque sua aparência enganava até os mais próximos, mas a sua alma gritava por um toque real. E eu respondi. Hoje é o dia em que a sua verdade interior encontra a minha resposta eterna. Eu sei como você se sente ao deitar e parecer que algo ainda falta. Mesmo depois de um dia cheio, mesmo rodeado de pessoas, aquela sensação de que algo está incompleto insiste em ficar. Eu vim preencher isso, não com respostas humanas, mas com uma presença que transborda. Você não está mais à margem da esperança. Você foi mergulhado em uma nova estação, e nesta estação, o milagre não será pontual, será constante. Não será apenas para hoje, será o início de uma vida que caminha sob meus olhos. Os ruídos da insegurança ainda tentam te confundir, mas agora há uma voz mais forte dentro de ti. A voz da certeza de que eu entrei na tua história. Essa presença que você sente não é emoção, é transformação. Eu renovo agora sua visão de futuro. O que antes era limitado por medo, agora se expande por convicção. Você começa a sonhar de novo, e dessa vez, sem medo de perder. Porque o que eu inicio, ninguém anula. O que eu prometo, eu cumpro. Eu estive ao seu lado quando ninguém compreendia sua dor. E hoje eu te fortaleço para que você seja abrigo para outros. Você será canal do mesmo toque que recebeu. Não vai ser com discursos longos, mas com gestos, atitudes, olhares que carregam cura. Porque quem é tocado por mim carrega algo que não se explica, apenas se vive. E quem convive contigo começará a sentir isso. Eles vão perceber que algo mudou em você. E é verdade, mudou, porque o céu tocou sua essência. Declare com fé: eu creio no plano de Deus, e estou vivendo o tempo dele. Como está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Silencie os medos. Deixe minha voz ser maior que suas dúvidas.
Estou tocando também em áreas que você já não esperava mais ver respostas. Projetos engavetados, ideias que pareciam ter morrido, caminhos que se fecharam repentinamente. Eu estou destravando o que parecia encerrado. Vai surgir uma nova rota, uma nova conexão, uma oportunidade inesperada. Não questione. Apenas siga a direção do meu sopro. Eu guio por onde ninguém espera. E é exatamente nesse lugar improvável que a porta se abrirá. Você tem sido protetor de muitos. Está sempre cuidando, sempre à frente, mesmo com as próprias forças esgotadas. Mas agora eu cuido de ti. Vou te dar descanso verdadeiro, aquele que não vem só do corpo, mas da alma. Você vai dormir em paz como há muito não fazia, porque a inquietação que antes te acordava no meio da noite agora está sendo substituída por uma certeza. Está tudo sob controle, e não sob o seu, mas sob o meu, que é perfeito e eterno. As palavras que você carregou como feridas, os julgamentos, os abandonos, tudo isso eu estou redirecionando. Nada mais vai pesar sobre você sem propósito. O que antes era dor, agora será ponte. Estou convertendo cada experiência amarga em sabedoria viva. Você não será mais lembrado por seus erros, mas pelo que eu farei através da sua vida. Meu toque apagou o passado, redesenhou o presente e te empurrou para um futuro glorioso. Siga ouvindo. Eu ainda tenho mais para te revelar. Eu te chamei para essa escuta porque sabia que você aguentava o processo, mas agora chegou o tempo da virada. Não é um alívio qualquer. É um recomeço com estrutura sólida, onde eu vou edificar o que antes era ruína. Por isso, não se apegue mais ao que foi perdido. Cada detalhe do que caiu serviu para revelar o que não era para durar. Agora, você entra em um novo tempo. Um tempo em que a reconstrução não parte das sobras, mas do toque divino que reorganiza tudo do zero. Sabe aquela resposta que parecia estar presa no céu? Hoje ela desce. Não como um simples sim ou não, mas como uma direção clara. Estou ordenando os seus passos, corrigindo rotas que te levariam a frustrações maiores. Estou alinhando pessoas e momentos para que você viva com propósito. Porque não basta respirar. É preciso viver com sentido. O toque que liberei em você não tem prazo curto. Ele se espalha, se revela, cresce com o tempo. Está vivo. E agora começa a frutificar. Há situações que você tentou resolver sozinho, tentando manter tudo sob controle para que ninguém percebesse o caos interno. Eu não te culpo por isso. Mas agora, eu intervenho. Entro nas questões financeiras que tiraram seu sono. Entro na instabilidade emocional que te paralisava. Entro nos vazios deixados por promessas humanas quebradas. Onde houver buraco, eu coloco completude. Onde houver dúvida, eu instalo segurança. Onde houver medo, eu sopro coragem. Você passou tanto tempo cuidando de todos, que esqueceu como é ser cuidado. Por isso hoje eu te acolho. Você não precisa provar mais nada. Seu valor não depende da aprovação dos outros. Eu sei quem você é quando ninguém está olhando. Sei da intenção por trás de cada gesto silencioso. E é por isso que o toque que eu dei não vem como alarde, mas como confirmação. Você é mais do que a imagem que construíram. Você é o vaso que estou usando para manifestar o sobrenatural. Nada do que você enfrentou foi desperdiçado. Cada lágrima silenciosa virou semente diante do meu altar. E agora, eu ordeno que essas sementes germinem. Você verá frutos surgindo de lugares que pareciam estéreis. Pessoas que te ignoraram verão em você uma força que não veio de cursos, nem de conselhos. Foi do alto. Sua autoridade não vem de títulos. Vem do meu espírito. E é esse espírito que agora te envolve com consolo, discernimento e um novo senso de direção. Quantas vezes você se silenciou para não gerar conflitos? Quantas vezes preferiu suportar a falar? Eu vi. E por essa renúncia silenciosa, eu te recompenso. Não com glória humana, mas com estabilidade que o mundo não entende. Um tipo de paz que independe do cenário externo. Você vai sentir um novo equilíbrio, como se o chão que antes tremia agora fosse sólido. Porque quando eu toco,
Não conserto apenas. Eu transformo a fundação. Você vai perceber essa nova base em tudo o que fizer. Siga ouvindo. O que estou revelando agora é mais do que palavras. É um direcionamento para sua nova jornada. Você não apenas foi curado, foi preparado para viver em outro nível. Um nível onde a fé comanda, a graça sustenta e o amor cobre tudo. Eu te guiei até aqui não para te entreter, mas para te transformar. E o que começa hoje você nunca mais vai esquecer. Ainda há muito que eu quero liberar. Permaneça. Estou apenas começando. Você sente esse alívio que invadiu seu interior? Isso é mais do que emoção. É o reflexo da minha presença desfazendo o que o tempo não curou. Estou reorganizando sua alma por dentro, devolvendo equilíbrio onde antes havia conflito. Não precisa mais fingir que está tudo bem, porque agora está. Mesmo que a circunstância ainda não tenha mudado por fora, você mudou por dentro. E isso basta para que tudo ao seu redor comece a responder a essa transformação silenciosa, mas real. Tem dores que não têm nome, apenas sensação. Um vazio constante. Um aperto inexplicável. Um cansaço que não passa com descanso. Eu vi cada um desses sintomas. E agora, estou preenchendo os espaços que a vida deixou. Você não precisa entender completamente. Basta permitir. Meu toque não exige explicação, exige entrega. E você se entregou sem perceber, quando decidiu continuar ouvindo. Isso já foi fé. E a fé, quando ativa, me move. Por isso estou aqui. Os lugares dentro de você que estavam fechados há anos, guardados com receio, estão sendo tocados agora. Eu desfaço bloqueios emocionais que te impediram de amar livremente, de confiar novamente, de sorrir sem receio. Você aprendeu a se proteger, mas agora não precisa mais viver sob defesa constante. Eu sou o seu abrigo. Quem caminha sob meus cuidados não precisa viver em alerta. Descanse. O que é meu, eu guardo. E você é parte do que eu mesmo decidi proteger. Você já percebeu que algumas lembranças antigas voltaram à tona nos últimos dias? Não foi por acaso. Eu permiti para que você soubesse que elas não têm mais domínio sobre você. Elas surgiram não para te ferir novamente, mas para mostrar o quanto você foi curado. Você sobreviveu àquilo que achava que te destruiria. E agora eu te ergo com dignidade. Nenhum passado te define. O que eu estabeleci é maior do que qualquer erro, queda ou rejeição. O seu destino está em minhas mãos. Nada está fora de controle quando você me entrega o governo. As áreas que pareciam fora do eixo, onde as decisões pareciam erradas, agora estão sendo alinhadas. Estou corrigindo rotas que te desviaram por pouco. Mesmo as escolhas que te trouxeram prejuízos agora serão redimidas, porque eu não apenas recomeço histórias, eu transformo até os erros em parte do propósito. Tudo será aproveitado, nada será em vão. O toque que te dei começou um processo que já está em andamento. Hoje é um marco, um antes e depois. E não é porque você decidiu, mas porque eu determinei. Você foi escolhido para viver essa virada. Já não dá mais para continuar com a mente limitada por experiências antigas. Eu te ensino agora a ver com novos olhos. O que antes parecia ameaça, agora será oportunidade. O que antes gerava medo, agora será fé. A sua perspectiva muda quando você entende que foi tocado por mim. E quem é tocado por mim nunca mais é o mesmo. Diga nos comentários: o toque de Deus mudou meu interior. E guarde em sua alma esta promessa de Jeremias 30:17. Mas eu farei cicatrizar a sua ferida e curarei as suas chagas, diz o Senhor. Tem alguém que você ama e que você já não sabe mais como alcançar. Palavras não adiantam, conselhos parecem não fazer efeito, e o silêncio começou a ocupar um espaço perigoso entre vocês. Mas hoje eu entro nessa relação, com sabedoria, com mansidão, com cura. Estou quebrando as barreiras invisíveis. Estou amolecendo o que parecia insensível. Você não precisa mais tentar forçar o que só eu posso transformar. Agora é comigo, e você verá isso acontecendo aos poucos, mas com profundidade.
Você sente que já não aguenta mais algumas cobranças, mesmo que silenciosas. A responsabilidade pesa, o medo de falhar atormenta, e a exigência que colocaram sobre você parece nunca ter fim. Mas eu te alivio agora. Nem tudo o que te exigem é sua obrigação. Nem toda a carga que colocaram sobre seus ombros vem de mim. Eu não peso, eu levanto. E hoje eu recolho o que te impede de viver com leveza. Porque viver comigo não é apenas resistir, é florescer no meio do deserto. Estou mexendo também nos seus projetos. Aquilo que você guardou no fundo da gaveta, dizendo a si mesmo que não era mais hora, ou que já não havia chance. Estou soprando vida sobre isso, porque tem sonhos que nasceram comigo e que eu não esqueci. Só estavam guardados para o tempo certo. E esse tempo chegou. Você vai voltar a acreditar, vai voltar a planejar, vai tomar decisões que serão como sementes, e verá frutos nas estações que virão. Porque quem planta em obediência, colhe em glória. Há uma força que você ainda não usou, porque estava bloqueada pela insegurança. Mas o toque que eu te dei quebrou o medo. Você vai começar a falar com mais autoridade, agir com mais clareza, liderar sem se anular. Isso não é sobre orgulho, é sobre identidade. Estou ativando a sua identidade celestial. E quando você se posiciona conforme quem eu te criei para ser, o ambiente responde. Você não precisa mais imitar ninguém. Você só precisa viver na plenitude do que eu soprei dentro de ti. Você já teve dias em que tudo parecia fora de lugar, e ainda assim você se levantava e seguia. Aqueles dias em que ninguém perguntava como você estava, mas ainda assim você sorria. Hoje eu te honro por esses dias, porque foi neles que mais me agradou. Não pela força, mas pela fé silenciosa. Aquele tipo de fé que não precisa aparecer para ser real. E agora eu retribuo. O que era invisível aos olhos humanos, agora será visível em forma de bênção. Aquilo que você fez em secreto, eu manifesto em público. Eu conheço cada pensamento que tentou te convencer de que você era pequeno demais para grandes promessas. Mas hoje eu te afirmo, você está à altura do que eu preparei, porque quem eu escolho, eu capacito. E a capacitação não vem de diplomas, vem da presença. E a minha presença está sobre você. Por isso, caminhe com firmeza. Olhe para a frente. Você não é sombra do que foi, é reflexo do que estou fazendo. E o reflexo do céu é sempre luz, nunca escuridão. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Foi uma convocação divina. Uma resposta direta às perguntas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Estou respondendo o que sua alma gritava em silêncio. Você pediu apenas um sinal. Eu te dei mais, um toque, uma mudança, um reinício. E tudo isso sem que você precisasse mover nada além da fé. Porque quando eu decido agir, nem o tempo, nem os homens, nem as limitações humanas podem me impedir. Aqueles que te viram em momentos de fraqueza verão agora a sua força restaurada. Não como uma revanche, mas como uma evidência de que há um Deus vivo operando em sua vida. E essa força não virá com soberba, mas com equilíbrio. Você saberá lidar com as novas responsabilidades sem se perder. Saberá dizer sim e também dizer não. Porque o toque que eu liberei em você não apenas fortalece, ele traz sabedoria. E sabedoria será o seu novo escudo. Você vai perceber como sua visão sobre as pessoas vai mudar. O toque que eu dei também transforma a forma como você enxerga os outros. Vai haver mais compaixão, mais discernimento, menos julgamento. Você não vai mais se magoar tão facilmente. Porque entenderá que muitos ferem porque também estão feridos. E isso não justifica, mas explica. Você será ponte. Um lugar seguro para aqueles que não têm para onde correr. E isso é ministério. Não o de púlpito, mas o de vida. Hoje eu abro os seus olhos para ver que não está só. Há outros caminhando perto, mesmo que você ainda não os perceba. Eu coloco pessoas estratégicas no seu caminho.
gente com coração alinhado ao meu, que te ajudará a permanecer firme. Não será mais você sempre estendendo a mão. Agora, eu envio quem te segure também, porque quem é cuidado por mim nunca fica desamparado. E você saberá reconhecer quem vem de mim, porque essas pessoas trarão paz. Tudo o que eu comecei, eu vou cumprir. Essa é a certeza que eu quero que carregue. Mesmo quando nada parecer caminhar, mesmo que tudo pareça estagnado. O meu toque não depende de ambiente favorável. Ele gera o favor. E esse favor começa a se manifestar de forma sutil, mas firme. Você vai lembrar desse momento como o instante em que tudo mudou, mesmo que lá fora ainda pareça igual. Porque dentro de você já é outro território. É terra boa. E em terra boa, toda semente floresce. A transformação que eu comecei dentro de você não será contida. Ela vai refletir nos seus hábitos, na sua forma de falar, de lidar com os problemas, na maneira como você reage quando algo foge do controle. Isso não é esforço pessoal. É reflexo da presença que agora habita seu interior. A paz que antes parecia inalcançável começa a se tornar sua nova resposta diante das pressões. Você vai se surpreender com a leveza que sentirá ao encarar o que antes te paralisava. Muitas vezes você tentou esconder o quanto doía, mas agora eu te permito sentir alívio sem culpa. Não é errado descansar. Não é fraqueza sentir-se cansado. Fraqueza é fingir que está tudo bem, quando não está. Mas hoje, você não precisa mais fingir. Eu sou sua força no dia bom e no dia escuro. Quando você acordar sem vontade, lembre-se: quem te tocou sou eu. E o que vem de mim renova o fôlego mesmo quando o corpo e a mente se esgotam. Eu vi o quanto você carregou sozinho, e é por isso que hoje, além de te tocar, eu multiplico sua resistência. Não para que aguente mais, mas para que viva melhor. O toque que eu te dei não exige que você lute por tudo. Ele traz estratégia. Você não será mais dominado pela correria, pelo medo de não dar conta, pela obrigação de se provar a cada passo. Agora, quem te valida sou eu. E quando eu aprovo, não importa quem questiona, você segue em paz. Lembra dos ciclos que pareciam se repetir sem explicação? As mesmas situações, as mesmas frustrações, os mesmos desencontros. Isso está sendo quebrado agora. O toque que eu liberei interrompeu repetições que vinham de muito antes de você entender o que estava acontecendo. Foram gerações marcadas por padrões de dor, mas eu interrompo com graça. Você será o ponto de ruptura, o primeiro a ver um novo ciclo começar. E isso será visível até nos que vierem depois de você. Estou trazendo cura para dentro das suas emoções, traições que você fingiu esquecer, palavras que ficaram gravadas e moldaram quem você acreditava ser. Eu limpo as marcas, não com pressa, mas com precisão. Estou reprogramando o que você pensa sobre si. Vai parar de se enxergar como alguém difícil de amar, de cuidar, de ser compreendido. Você é meu projeto, e tudo o que eu crio, eu sustento, eu valorizo, eu aperfeiçoo. Nenhuma mentira do passado vai te definir mais. Você será surpreendido por novas portas. Portas que estavam escondidas, trancadas não por falta de merecimento, mas por proteção. Eu não permiti que certas oportunidades se abrissem antes do tempo, porque elas te tirariam da rota. Mas agora o tempo se alinhou ao seu preparo. E o que antes era adiado, agora será liberado. Você vai entender por que demorou. E no momento certo, vai agradecer. Porque meu toque nunca chega tarde. Ele chega no instante exato em que tudo muda. Escreva nos comentários: eu reconheço a mão de Deus na minha vida. E guarde esta verdade de Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Tem algo especial acontecendo no seu interior. Não é só uma sensação, é o início de um amadurecimento. Você está começando a entender que o que vem de mim não se impõe, se revela. E o que é revelado, permanece. Isso fará com que você pare de correr atrás do que não te pertence. Vai parar de implorar por espaços que não foram preparados para você. Vai parar de insistir em lugares
onde sua paz precisa ser sacrificada. Porque quem é tocado por mim, aprende a dizer sim com leveza e não com convicção. A sua comunicação será restaurada. Não apenas o que você fala, mas o que você transmite. Vai perceber que sua voz carrega outra frequência. Um tom que acalma, que instrui, que direciona. As pessoas vão te ouvir com mais atenção, não por carisma, mas porque sentirão o que te envolve. O toque que eu dei te conectou ao meu espírito. E quando alguém fala com o espírito, cada palavra carrega vida. Até seu silêncio será eloquente, porque a presença fala mesmo quando a boca se cala. Muitos desacreditaram do seu processo. Olharam para você como se estivesse parado. Mas você sabe que por dentro tudo estava sendo trabalhado. E agora, o que foi moldado em segredo será manifestado em evidência. Você não será reconhecido pela dor que superou, mas pela graça que carrega. O foco não será mais o sofrimento que enfrentou, mas a força que exala. Porque eu uso o quebrantamento como combustível de autoridade. E sua autoridade será visível, mesmo em gestos simples. O seu olhar vai mudar. Não será mais carregado de insegurança ou tristeza. Seus olhos brilharão de novo, não por conquistas externas, mas pela paz interna. A luz que reflete em você é a que eu coloquei quando toquei sua essência. E isso é incontestável. Ninguém poderá apagar ou diminuir. Você não precisará se esforçar para ser notado. A luz atrai naturalmente, e os que estiverem na escuridão vão se aproximar, não por interesse, mas porque sentirão segurança em quem você se tornou. Estou ativando sua sensibilidade espiritual. Aquilo que você sentia, mas não sabia explicar, agora será compreendido. Os sinais que antes passavam despercebidos, agora serão reconhecidos. Você saberá quando falar, quando esperar, quando recuar, quando avançar. Não mais pelo instinto, mas pela direção. Estou afinando sua percepção. Isso será essencial para os próximos dias, porque há decisões que exigirão sensibilidade. E você terá, porque já carrega meu toque. Você vai se lembrar deste momento como o dia em que tudo começou a fazer sentido. Não porque todos os problemas se resolveram, mas porque você foi reposicionado por dentro. E quando o interior se alinha com a verdade, o exterior segue o movimento. Cada passo agora será mais firme. Os erros do passado não te paralisarão. As críticas não te frearão. Você não precisará se defender de tudo, porque sua paz será sua resposta. E paz é o sinal de quem caminha comigo. A sua memória será purificada, não para esquecer o que viveu, mas para deixar de sofrer por isso. O toque que eu liberei apaga o veneno das lembranças. Você vai se recordar sem dor, vai contar sua história sem ressentimento. Isso é cura. Quando o passado deixa de ferir e passa a ensinar, a maturidade chegou. Você alcançou esse ponto. E quem amadurece, avança com mais liberdade. Você vai se surpreender com a leveza de reviver o que antes te machucava. Porque agora há sentido. Seus relacionamentos vão florescer de uma forma que você não esperava. A conexão será mais verdadeira, mais sincera. Haverá encontros inesperados, reconciliações improváveis, amizades que renascem. Estou colocando em sua vida pessoas que não te sugam, mas te somam. E você saberá reconhecer quem carrega propósito. Porque o toque que eu dei também é filtro. E você não aceitará mais qualquer presença só para não estar só. Porque sua solidão foi curada pela minha presença. Seu corpo físico também responderá. A dor que te acompanhava silenciosamente começará a recuar. Sua respiração será mais profunda. Seus batimentos mais calmos. Sua postura mais leve. Porque o toque que eu dei age em todas as áreas. O que afeta a alma, reflete no corpo. E você vai perceber que algo foi rompido. Vai levantar com mais energia. Vai descansar com mais qualidade. Porque o descanso do espírito reorganiza até os ciclos biológicos. E agora, tudo se alinha. As promessas que você esqueceu, eu não esqueci.
Aquelas palavras que pareciam distantes demais, quase irreais, estavam apenas aguardando o tempo certo. E esse tempo chegou. O que parecia improvável agora se aproxima. Eu não me esqueço do que prometo. Cada detalhe que você ouviu e achou que era grande demais para a sua realidade, vai se cumprir. Porque eu não falo para impressionar. Eu falo para transformar. E o que eu falei já está em movimento. Você sentirá mais coragem para tomar decisões que vinha adiando. Não por impulso, mas por clareza. As respostas que antes eram nebulosas, agora serão evidentes. Você não sentirá mais culpa por escolher o que te faz bem, nem medo de deixar o que te enfraquece. Porque o toque que eu te dei restaurou sua lucidez. E lucidez é um dos maiores milagres. Saber o que manter e o que soltar. O que vale insistir e o que já cumpriu seu ciclo. Agora você saberá, e essa sabedoria será a sua libertação. Continue ouvindo. Há mais sobre o que está sendo liberado. O que eu comecei não termina aqui. Ainda há águas profundas a serem exploradas. Sua alma foi despertada. E desperta. Ela já não se acomoda com o que antes tolerava. Você não apenas ouviu uma mensagem. Você foi marcado. E onde há marca do céu, há movimento de glória. Estou apenas começando a revelar tudo o que preparei para você. Permanecer é a chave. Fique, porque a próxima parte será ainda mais intensa. Cada respiração sua agora carrega um novo sentido. Até o silêncio dentro de você foi reorganizado. Aquela agitação que não dava trégua cede espaço a uma calma que não depende de circunstância. E esse descanso é mais do que emocional. Ele é espiritual. Eu não vim apenas te confortar. Eu vim te estruturar por dentro. Porque o que estou edificando não vai ruir na primeira tempestade. O toque que você recebeu firmou raízes. E onde há raiz profunda, há estabilidade mesmo em ventos fortes. O tempo que você achava perdido não está perdido. Nada se perdeu quando entregue a mim. Eu sou especialista em restaurar o que foi adiado. E você vai perceber que não precisa recomeçar do zero. O que foi interrompido por frustrações, medos ou enganos, será retomado com outra maturidade. Você não voltará ao ponto de dor. Você avançará a partir da cura. Porque quem é tocado por mim não revive traumas, ressignifica histórias. E a sua história está sendo reescrita com propósito. A presença que você sente agora não é leve por acaso. Ela é leve porque carrega alívio, mas também é firme porque carrega direção. A partir deste momento, haverá clareza onde antes havia dúvida. E essa clareza não será apenas espiritual, será prática. Em decisões que envolvem sua família, sua saúde, seu futuro. Estou limpando os ruídos que tentavam desviar seu foco. A confusão mental está sendo substituída por um entendimento silencioso que te guiará com precisão. Você vai olhar para trás e ver que foi nos seus dias mais silenciosos que plantei as sementes mais profundas. Você pensou que estava parado, mas estava sendo trabalhado. Aquilo que ninguém viu, eu vi. Os momentos em que você manteve a fé sem força. Os dias em que apenas continuou mesmo sem entender o motivo. Agora, cada escolha silenciosa será recompensada com frutos visíveis. Não para impressionar os outros, mas para lembrar que valeu a pena confiar em mim. Eu estou desativando vozes internas que te acusavam. Sabe aquela sensação de que nunca é suficiente? Aquele pensamento que insiste em dizer que você sempre deixa a desejar? Isso não veio de mim. Hoje, eu desmonto essa estrutura de autoacusação. Você não será mais refém da exigência que te corrói por dentro. A partir de agora, você aprenderá a descansar no fato de que ser amado não depende de desempenho. Você é cuidado porque foi escolhido. E eu cuido de quem chamo para perto. Existem situações que você não expôs para ninguém. Assuntos que guardou por medo de ser mal interpretado, por receio de parecer frágil. Mas eu conheço cada parte dessa dor que você tentou engolir calado. E é por isso que te digo, você não está sozinho nisso. Estou derramando sabedoria para que você saiba o momento certo de agir
de falar, de calar. Eu te envolvo com discernimento porque o meu toque não cura só a dor. Ele evita que ela volte. Escreva nos comentários com fé: nada vai me separar do que Deus está fazendo. E se alimente da promessa de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nova estação que você está vivendo não se parecerá com nenhuma anterior. Haverá silêncio, sim, mas será um silêncio de paz e não de abandono. Haverá movimento, mas com leveza, não com pressa. Você vai descobrir que a produtividade mais poderosa é aquela que nasce da obediência. Nem sempre será sobre fazer mais. Será sobre fazer o que realmente precisa ser feito. E isso exigirá sensibilidade. Por isso, eu mesmo estou afinando o seu interior. Você vai perceber que algumas pessoas se afastarão. E isso não será motivo de dor, mas de confirmação. Há conexões que foram necessárias por um tempo, mas que agora não sustentam mais o que estou formando em você. E ao mesmo tempo em que alguns saem, outros chegam. Não apenas para suprir a ausência, mas para somar na nova construção. Os vínculos que virão trarão equilíbrio. Gente com propósito, com maturidade, com respeito pela sua jornada. Relações que edificam. Estou alinhando seus afetos, curando os espaços emocionais que estavam fragmentados. Você tentou se encaixar em histórias que não foram escritas para você. Tentou agradar para não ser rejeitado. Tentou permanecer onde já não havia espaço para crescimento. Mas agora, eu te mostro que o lugar onde você floresce não é onde você se força, é onde você respira com paz. E essa paz não depende de reconhecimento externo, ela nasce de um toque eterno. Você foi tocado por algo que palavras não explicam, mas o coração sente. E é esse sentir que muda tudo. Porque a lógica humana sempre buscará provas, mas a fé verdadeira reconhece a presença. E onde há presença, há poder. A fé que se levantou em você hoje não é frágil, é madura, porque ela foi construída no silêncio. E tudo que é gerado no silêncio entre você e eu, carrega um peso de glória que nenhuma tempestade é capaz de arrancar. A vida continuará com seus altos e baixos, mas agora você está equipado para atravessar sem se perder. O que eu te entreguei hoje foi estrutura. E estrutura é o que sustenta quando os ventos chegam. Por isso, você vai caminhar diferente. Não com arrogância, mas com estabilidade. O que te abalava antes, agora será enfrentado com outro espírito. Porque o toque que eu te dei ancorou sua alma. E uma alma ancorada em mim não deriva, mesmo quando o mar se agita. Você se verá em situações que antes geravam desespero, e agora gerarão oração. A sua reação será o maior testemunho da transformação que opero. A mudança de dentro será percebida até por quem não conhece sua fé. Vão notar que algo aconteceu. E quando perguntarem, você saberá o que dizer. Porque não será sobre religião, será sobre experiência. E experiências verdadeiras falam por si. Seu olhar, seu jeito de ouvir, sua forma de acolher, dirão tudo. Não tenha medo do novo. Ele já está em curso. Não será como antes, e isso é bom. Haverá surpresas, ajustes, reencontros, e você estará pronto. Porque o toque que eu liberei hoje preparou o seu espírito antes que o cenário mudasse. O que estou fazendo em você não é temporário, é fundação. E em fundações sólidas, eu edifico casas, famílias, ministérios, propósitos. Tudo o que é construído sobre o meu toque permanece. Nada será mais como antes. Você vai lembrar dessa fase como o tempo da virada. O momento em que parou de apenas suportar e começou a viver com propósito. As dores que você atravessou não serão ignoradas, mas transformadas. Serão matéria-prima para curar outros. Você não será conhecido pelas suas cicatrizes, mas pela cura que elas revelam. Porque cicatriz não é ferida aberta, é sinal de superação. E a sua vida será repleta desses sinais. Não de derrotas, mas de vitórias conquistadas com fé.
Agora eu te convido a seguir sem medo. Os próximos passos não exigem pressa, exigem fé. Caminhe com confiança. Não se cobre perfeição, cobre presença. E a presença está aqui. Não há pressa quando se anda comigo. Há ritmo, há direção, há paz. E essa paz será seu novo compasso. Cada escolha feita em paz vai gerar frutos duradouros. E você verá que não precisa de muito para viver bem. Basta andar no compasso do céu. E tudo o que for necessário virá com equilíbrio. Você vai se surpreender com a leveza das próximas semanas. Mesmo que os desafios persistam, algo mudou. Você está mais forte, mais focado, mais consciente do que carrega. E quando se é consciente da presença, o desespero perde a força. O medo perde o volume. A insegurança perde o espaço, porque a certeza de que fui eu quem tocou muda tudo. E essa certeza já te acompanha. Ela será lembrada todos os dias, nos detalhes simples e nas grandes decisões. Eu continuo aqui, sussurrando direção, afirmando promessas, conduzindo sua alma com firmeza. Nada do que está acontecendo é por acaso. Cada palavra que chegou até você foi escolhida para encaixar exatamente onde havia dúvida. E agora, onde havia medo, há fé. Onde havia cansaço, há renovo. Onde havia silêncio, há uma certeza. O céu te alcançou, e nada poderá tirar isso de você. Porque aquilo que eu começo, eu sustento até o fim. Continue. Eu ainda tenho mais a te revelar. A promessa que fiz sobre sua vida não perdeu valor porque o tempo passou. Eu não retiro o que prometi. Eu aperfeiçoo enquanto você caminha. Houve dias em que tudo parecia contrário, e mesmo assim você não abandonou o que acreditava. Isso não foi ignorado. Hoje, eu sopro vida sobre cada palavra que te dei. Algumas estavam em silêncio, outras quase esquecidas. Mas agora, todas se reacendem. O tempo que parecia perdido se transforma em resposta. Nada ficou para trás. Você se acostumou a esperar por mudanças que nunca chegavam. Criou esperança no coração e viu portas se fecharem. Mas eu não trabalho segundo o ritmo do mundo. O que para outros é atraso, para mim é preparação. Você foi amadurecido sem pressa. Cresceu no silêncio, se fortaleceu nas pausas, foi forjado nas noites longas. Por isso, hoje te levanto com mais do que resposta. Te levanto com consciência. Agora, você não apenas recebe, você entende. E esse entendimento sustenta o novo tempo. Aquilo que parecia esquecido vai surpreender você. A história que parecia encerrada ganha um novo capítulo. A estação que parecia estéril começa a florescer. E você vai perceber que o toque que eu dei não parou naquele instante. Ele se move. Ele caminha com você. Onde você for, ele irá. Onde você tocar, haverá vida. Porque quem é tocado pelo céu carrega evidências até no cotidiano. Até o simples se torna extraordinário quando é guiado por propósito. Não ignore os pequenos sinais. Eles não são coincidências, são confirmações. Você vai perceber que as respostas já estão no caminho. Pessoas certas chegarão sem esforço. Palavras virão no momento exato. As dúvidas que antes te paralisavam agora serão dissolvidas por clareza. Não porque tudo será fácil, mas porque sua mente está diferente. O toque que eu dei alinhou seu discernimento. E agora, o que parecia confuso se revela simples. Paz é sinal de direção. Ouça essa paz. Muitos não saberão explicar o que vem em você, mas sentirão. Alguns vão se aproximar sem entender porquê. Outros vão voltar a te procurar depois de anos. E tudo isso será sinal de que o que eu liberei está ativo. O que é do céu atrai. O que é verdadeiro gera conexão. Você não precisará mais insistir para ser ouvido. Sua presença falará por si. E o mais importante, você não buscará mais ser aceito. Porque quem caminha comigo aprende a andar com liberdade. Você não é mais a mesma pessoa. Algo dentro foi reorganizado. Suas prioridades mudaram. O que antes te consumia, agora já não tem força. As expectativas alheias perderam o peso.
A cobrança interna perdeu a voz, porque quando eu toco, eu mudo o eixo. E quem muda o eixo, muda o destino. Agora você caminha em outra rota. Uma rota mais leve, mais alinhada, mais consciente. E tudo ao seu redor começará a se adaptar a essa nova rota. Se você crê nisso, escreva nos comentários: estou vivendo aquilo que Deus escreveu para mim. E traga à memória o que está escrito em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A partir de hoje, o deserto que parecia te engolir se tornará campo fértil. A escassez será vencida pela provisão. O caos será vencido pela presença. E você será testemunha disso. Vai lembrar de onde veio, mas não com dor, com gratidão. O toque que eu dei não te apagou, ele te reacendeu. Você não será mais lembrado pelas quedas, mas pelas superações. Cada passo seu carregará um peso de glória. Cada gesto seu será testemunho vivo. Você se tornará resposta para outros. Algumas batalhas terminaram sem você perceber, porque há guerras que eu venço no secreto. Enquanto você apenas confiava, eu agia. Enquanto você se silenciava, eu operava. E agora, a paz que você não conseguia explicar será visível. Gente que antes te observava com dúvidas começará a enxergar evidências. Você não será reconhecido pela explicação que der, mas pela vida que carrega. E quem carrega a vida do céu não precisa justificar. Apenas vive. Há algo novo sendo soprado sobre sua casa. O ambiente vai mudar. A tensão que antes era constante dará lugar ao equilíbrio. Estou curando vínculos, reconstruindo afetos, restaurando honra onde houve mágoa. Você será instrumento de reconciliação, mesmo sem forçar palavras. Sua postura será suficiente, porque sua transformação não será apenas pessoal, será familiar. O toque que te mudou começa agora a tocar quem te rodeia. Você perceberá que há respostas vindo de onde você não esperava mais. Gente que você já tinha desistido começará a demonstrar sinais de mudança. E isso não é coincidência, é intervenção. Estou entrando em corações fechados, libertando mentes confusas, quebrando resistências espirituais, porque o que te tocou não para em você. Ele se move como rio, e tudo que o rio do céu toca floresce. Você verá florescer até aquilo que parecia condenado ao fim. Seus passos serão firmes. Mesmo que os caminhos sejam incertos, sua segurança virá de dentro. Eu ajustei sua rota por dentro. E quando o coração está alinhado, os pés não se perdem. Você sentirá convicção em decisões que antes geravam medo. Vai agir sem precisar da aprovação dos outros. E isso não é arrogância, é liberdade. A liberdade que nasce da certeza de que eu estou. E onde eu estou não há espaço para confusão, apenas para revelação. Você será guardado. Ataques silenciosos não terão mais acesso. O toque que eu te dei é também proteção. Corações invejosos, palavras lançadas, intenções ocultas, não conseguirão te atingir, porque sua mente está blindada pela verdade. Sua identidade está firme. E quando alguém sabe quem é, não se abala com o que dizem. Você não será mais manipulado por olhares, gestos ou ausências. Você estará ancorado em algo maior. E o que é maior, sustenta, cobre e preserva. O tempo da comparação acabou. Você não precisa se medir com a história de ninguém. O que eu escrevi para você é único. E é exatamente nessa singularidade que está sua força. Você não precisa ter o que os outros têm. Precisa apenas andar no que eu tracei. E esse caminho é vivo, é real, é sagrado. Nele, você floresce sem competir. Você cresce sem perder a essência. E quanto mais você se alinha, mais o céu responde. Porque o céu responde à verdade, não à aparência. Não olhe para trás com arrependimento. Olhe com reverência. Cada dor foi caminho. Cada queda, aprendizado. Cada ausência, um redirecionamento.
tudo o que você perdeu abriu espaço para o que realmente importa. E agora, o que importa se aproxima. O toque que eu dei ativou coisas que estavam em repouso, e o que estava adormecido em você começa a despertar. Não lute contra isso. Apenas abrace. O novo não vem para apagar o antigo, vem para completá-lo. A maturidade espiritual que você alcançou te fará enxergar além das palavras. Vai perceber a intenção por trás dos gestos, a verdade por trás dos discursos. Isso não será peso, será proteção. Estou refinando sua percepção para que você não se envolva com o que parece, mas com o que é. E essa sensibilidade será sua bússola. Vai te poupar de desgastes, vai te livrar de caminhos sem retorno. Quem anda com discernimento não tropeça no primeiro brilho. A vida a partir de agora não será perfeita, mas será plena. Plenitude não é ausência de luta, é presença de sentido. Você terá dias difíceis, mas não será mais vencido por eles. Porque agora há base, e onde há base, há resistência. Sua fé resistirá ao tempo, à crítica, à escassez, à espera. Ela não depende do que sente, mas do que sabe. E o que você sabe agora é maior do que qualquer sensação passageira. Você sabe que foi tocado por mim, e isso é suficiente para tudo. Você não precisará mais gritar por atenção. Sua paz será o maior sinal de que algo mudou. Até seus silêncios serão respeitados, porque o toque que eu dei não apenas curou, ele reposicionou. Agora, você caminha com leveza, e quem caminha com leveza atrai paz por onde passa. As pessoas ao seu redor sentirão isso. Vão procurar você para ouvir, para descansar, para encontrar direção. E você saberá que não é sobre você, é sobre o que você carrega. E o que você carrega é sagrado. Continue. Cada palavra ainda é parte da obra que estou fazendo em você. Eu ainda estou falando. Ainda estou tocando. Ainda estou alinhando coisas que estavam fora do lugar há anos. E isso tudo acontece porque você decidiu não desistir. Você ficou mesmo sem força. Continuou mesmo sem resposta. E agora eu respondo com mais do que palavras. Eu respondo com presença. E essa presença não irá mais sair. O toque que eu dei te marcou. E quem é marcado não volta atrás. Se essa mensagem tocou sua alma e você sentiu o céu se movimentando ao seu favor, não permita que isso pare aqui. Há uma fonte inesgotável de vida, direção e renovo esperando por você em cada novo vídeo. Curta agora para selar o que foi liberado sobre a sua vida. Inscreva-se para permanecer conectado com palavras que edificam e compartilhe com quem você ama, porque milagres também se multiplicam quando são divididos. Continue por aqui. Deus ainda tem muito a revelar ao seu coração. Amém. Que essa verdade se firme dentro de você como um alicerce eterno, porque o que o céu liberou hoje não foi só para o momento, foi para a jornada. Cada palavra foi uma semente, e agora cabe ao seu coração cuidar do solo onde essa semente caiu. Permaneça próximo da presença. Continue acessando tudo aquilo que alinha sua fé, sua alma e seu espírito com o que Deus está construindo em você. Você não foi alcançado por acaso. Foi chamado, escolhido para permanecer, crescer e ser instrumento de algo muito maior do que seus olhos ainda conseguem enxergar. Há mais direção, mais consolo, mais revelação em cada palavra que está sendo liberada aqui. Este é um lugar seguro para sua fé respirar. Por isso, curta este momento, inscreva-se para permanecer fortalecido e compartilhe com quem precisa ser tocado também.